Sandra revela o seu plano contra Policarpo, enfrenta Celso e afirma que não deixará rastros. Ela manda Ernesto chamar Pé de Cabra e Cara de Gato para vigiar o animal. No entanto, Celso alerta Candinho, iniciando a corrida contra o tempo para salvar Policarpo. Além disso, vai chegar o dia do casamento de Zulma e Candinho, mas Celso vai parar o casamento e fará uma revelação chocante. Tudo começa quando Sandra revela a Celso e Ernesto quais são os seus planos contra Policarpo. Em choque, Celso diz: "Você não pode fazer isso. Será que não aprendeu nada com o que aconteceu em praça pública?" Sandra responde: "Eu não sou mulher de aprender lições, irmãozinho." Nervoso, Celso garante: "Eu não vou permitir isso. Eu não sou mais aquele que aceita qualquer coisa que vem de você." Sandra se aproxima de seu irmão e diz: "Se tentar impedir os meus planos, você vai se arrepender." Revoltado, Celso se retira, sem dizer mais nada. Surpreso, Ernesto comenta: "Ele tem razão. Se acontecer alguma coisa com o Policarpo, é capaz da cidade inteira ficar contra a baronesa. E os lucros da fábrica ficarão negativos." Sandra afirma: "Não se preocupe com isso. Ninguém vai descobrir. Eu já sei como fazer isso sem deixar rastros." Momentos depois, Celso chega no orfanato e pede para conversar a sós com Candinho. Surpreso, o caipira questiona: "Mas o que foi, rapaz? Que nervosismo todo é esse?" Celso responde: "Eu estou preocupado com o que a baronesa possa fazer com o Policarpo." Candinho comenta: "Eu acho que ela não vai fazer mais nada. Ela não disse que ia lançar a ter a campanha?" Celso fala: "Eu não sei se ela estava sendo sincera. A baronesa pode ser bem pavio curto quando é encurralada." Desconfiado, Candinho questiona: "Você tá sabendo de alguma coisa? Parece que você sabe e não tá me dizendo todas as verdades." Engolindo em seco, Celso começa a gaguejar e responde: Eu é só um pressentimento. Você precisa resgatar o Policarpo antes que seja tarde demais." Respirando fundo, Candinho diz: "Pode deixar. Se você teve os pressentimentos, é porque pode estar acontecendo alguma coisa." Logo em seguida, o caipira pede para conversar com Zulma e fala sobre o plano que Celso lhe disse. A dona do orfanato percebe que Celso pode ter descoberto os planos de Sandra, mas decide usar isso ao seu favor. Se fazendo de preocupada e boa moça, Zulma diz: "Você tem toda a razão. Precisamos salvar o Policarpo. Se quiser, ele pode ficar aqui com a gente." Candinho comenta: "Isso seria bom por demais. Eu sei que ele tem os estábulos dele, mas aqui, debaixo dos meus olhos, eu vou me sentir melhor." Zulma se aproxima e fala: "Mas isso vai ter uma condição. Você vai ter que passar a dormir no meu quarto." Candinho a encara e começa a pensar em todas as formas de conseguir burlar essa nova chantagem. Nervosa, Zulma pergunta: "E então, estamos de acordo?" Candinho responde: "Para salvar o meu amigo, eu faço qualquer coisa." Um pouco mais tarde, Candinho vai até a fábrica e tenta abrir a porta da sala onde está Policarpo. Mas, ao perceber que está trancada, ele arregala os olhos e pergunta: "Eita lasqueira, por que trancaram isso?" De repente, Sandra aparece e responde: "Policarpo está descansando. Não quero que ninguém atrapalhe." Nervoso, Candinho diz: "Já chega, dona baronesa. Eu quero tirar o meu amigo daqui. Você não pode manter ele preso aqui." Sandra ergue a cabeça e retruca: "Ele não tá preso, está descansando.
e o Policarpo não vai sair daqui. Pelo menos não por enquanto. E se continuar insistindo em entrar na minha fábrica sem autorização, eu serei obrigada a te denunciar por invasão. Candinho sente os seus ombros relaxarem e afirma: isso ainda não acabou, baronesa. Assim que ele vai embora, Ernesto se aproxima de sua esposa e pergunta: você acha que o Celso falou alguma coisa pra ele? Sandra responde: é claro que sim, mas pelo visto ele não contou os meus planos, senão a polícia estaria aqui. Ernesto questiona: mas o que vamos fazer? Agora temos 2 cercando esse animal. Sandra o encara e responde: chame aqueles capangas, cara de cabra e pé de gato. Ernesto pergunta: cara de gato e pé de cabra? O que vai pedir para eles? Achei que iria agir sem deixar rastros. Sandra responde: eu só quero garantir que ninguém chegue perto do Policarpo. Eles ficarão de guarda até que eu consiga preparar o meu plano. Momentos depois, Candinho volta para o orfanato e Zuma diz: que bom que já voltou. Eu já preparei a nossa cama com o melhor lençol que tenho. Desviando o olhar, Candinho retruca: não vai ser preciso. Eu não consegui trazer o Policarpo. Eu vou dormir no quarto das crianças. Com uma voz calma, mas intimidadora, Zuma fala: se quer dormir no quarto das crianças, eu vou começar a te tratar como uma. Agora está proibido de sair dessa casa até segunda ordem. Em choque, Candinho retruca: você não pode fazer isso comigo. Você não manda em mim. Zuma afirma: pois tente sair dessa casa para ver o que te acontece. Evitando entrar num conflito desnecessário, Candinho vai para o quarto das crianças, deixando Zuma furiosa por ter sido ignorada. Enquanto isso, Ernesto flagra preparando uma cesta de maçãs. Ele se aproxima, pega uma fruta e comenta: eu estava mesmo com fome. Nervosa, Sandra pega a maçã de volta e fala: não toque nisso. É para o Policarpo. Confuso, Ernesto questiona: quê? Você vai me negar uma fruta e ainda quer paparicar um animal? Sandra responde: eu te disse que ia preparar algo que não tivesse rastro, e está aqui dentro dessas frutas. Ao ver o livro em cima da mesa, Ernesto arregala os olhos e comenta: não vai me dizer que... Sandra o interrompe e fala: assim que o Policarpo comer essas maçãs, eu começarei a preparar o velório, que poderá alavancar os lucros da minha fábrica. A vilã solta uma gargalhada maquiavélica, fazendo até mesmo Ernesto sentir um arrepio. No meio da noite, Celso se aproxima da fábrica e percebe que está tudo apagado. Respirando fundo, ele diz: eu vou salvar o Policarpo. Sandra está enganada sobre mim. Enquanto isso, Samir acorda Candinho, que pergunta: o que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Samir responde: eu tive um pesadelo com o Policarpo. Surpreso, Candinho questiona: é mesmo? E o que você sonhou? Samir responde: eu não lembro, mas tinha uma maçã, igual na história que você leu pra gente antes de dormir. Pensando que seu filho está apenas impressionado com a história, Candinho comenta: vem aqui deitar com eu. Nada vai acontecer com o Policarpo, tá bom? Samir se deita ao lado de seu pai e logo pega no sono. Mas Candinho mantém os seus olhos abertos e começa a temer se o seu amigo realmente esteja correndo perigo. Na fábrica, Celso pega uma lanterna e começa a caminhar pelos corredores escuros. Ele vai até a sala de Sandra e encontra a chave do local onde Policarpo está. Logo em seguida, ele se aproxima do corredor,
mas um barulho o faz ficar em alerta. Nervoso, Celso desliga a lanterna e tenta escutar mais alguma coisa. Com o coração batendo mais forte, ele cochicha. Deve ser o Policarpo. Calma, eu vou te levar de volta ao candinho. Lentamente, Celso se aproxima da porta e coloca a chave na fechadura. Mas, ao tentar abrir, ele franze o senho e comenta: Que estranho, está destrancado. Com ainda mais cautela, Celso abre a porta lentamente, mas um rangido agudo ecoa pela sala. Ele se sente ainda mais em alerta e pergunta: Policarpo, você está aí? O animal solta um zurro desesperado. Celso se aproxima da jaula e fala: Calma, eu vim aqui te soltar, mas você precisa fazer silêncio. De repente, Celso escuta um clique seco atrás dele. Ele se paralisa e uma voz diz: Agora é você que vai ficar bem quietinho. Assustado, Celso se vira no mesmo segundo em que as luzes são acesas. Nesse momento, ele vê Cara de Gato apontando para ele, enquanto Pé de Cabra o encara, com as mãos ainda no interruptor. No outro lado da cidade, Candinho sente um arrepio dos pés à cabeça e o zurro de Policarpo parece invadir os seus ouvidos. Aflito, ele cochicha: Tá acontecendo alguma coisa com o meu amigo. Eu preciso ir atrás dele. Com cautela, o caipira sai da cama, tentando não acordar Samir. Em silêncio, ele pega uma roupa e sai do quarto. Logo em seguida, Candinho aparece já preparado na sala escura do orfanato. Ele caminha na ponta dos pés até a porta, mas antes de conseguir abrir, a luz se acende. Ele se vira no susto e pergunta: Zurma, o que você tá fazendo acordada? A vilã se aproxima e responde: Eu sabia que você ia tentar sair na surdina, mas as chaves estão aqui comigo. Você não vai a lugar nenhum. Desesperado, Candinho diz: Por favor, eu sei que o Policarpo tá em perigo. Eu tenho que salvar ele. Zulma retruca: Eu não vou acreditar em suas mentiras. Quem me garante que não está indo atrás de Dita no meio da noite? Inquieto, Candinho insiste: Você não tá entendendo. Zulma o interrompe e afirma: É você que não está entendendo. Você não vai sair dessa casa. De repente, Zulma sente algo lhe empurrar. Ela tropeça e a chave escapa de suas mãos. Agitado, Samir berra: Pai, pega a chave. Vai salvar o Policarpo. Furiosa, Zulma grita: Seu pestinha, o que você fez? Ela tenta pegar a chave, mas Samir se coloca na frente dela, a impedindo de avançar. Candinho pega a chave e começa a destrancar a porta. Irritada, Zulma afirma: Se você sair por essa porta, você nunca mais vai ver Samir. Eu juro que arrumo nossas malas agora mesmo e sumimos no mundo. Candinho se paralisa. Ele olha para o rosto de seu filho e percebe que está entre a cruz e a espada. Se sair, ele salva o seu amigo, mas coloca o seu filho em perigo. Se ficar, é Policarpo que pode sofrer as consequências. Antes que ele pudesse decidir, Samir acerta o pé na canela de Zulma. Desesperada, a vilã solta um grito e se joga no chão. O menino sai correndo em direção ao seu pai, que abre a porta usando as chaves. Ao passar pelo portal, Candinho vê Zulma se levantar e avançar rapidamente. Sem pensar duas vezes, ele fecha a porta e a tranca.
bem na hora que Zuma ia conseguir alcançá-lo. Ofegante, Samir diz: quando a gente voltar, a Zuma vai trancar a gente de novo. Candinho afirma: isso se a gente voltar. O importante agora é salvar o Policarpo. Vamos. Momentos antes da fuga de Candinho, Sandra é acordada com o barulho do telefone. Ela é avisada de que Celso tentou resgatar Policarpo e decide adiantar o seu plano. Junto com Ernesto, a vilã consegue chegar na fábrica antes de Candinho e encontra Celso adormecido num canto da jaula. Assustada, Sandra pergunta: o que fizeram com ele? Cara de Gato responde: nada. Ele nos viu e caiu desacordado. Aos risos, Ernesto comenta: é um frouxo medroso mesmo. Sandra diz: pelo menos agora ganhamos tempo. Tome, entregue essas maçãs ao animal. Surpreso, Pé de Cabra questiona: por que nós? Por que não a senhora? Sandra responde: porque esse animal odeia a gente. Policarpo solta um surro, como se estivesse concordando, e Sandra continua: além disso, eu preciso fazer uma coisa em minha sala. Venha, Ernesto. No andar de baixo, Candinho e Samir passam pela porta de entrada. Nervoso, Samir diz: pai, eu tô com medo. Candinho comenta: eu também tô. Eu acho melhor você ficar aqui embaixo. Eu não sei o que pode ter ali em cima. Samir acaba concordando e se esconde. Um passo de cada vez, Candinho começa a subir as escadas e escutam gritos vindos da sala de Policarpo. Ao se aproximar, ele escuta uma voz masculina que berra: anda, coma essas maçãs. Sentindo o coração bater mais forte, Candinho se pergunta: maçãs? O sonho de Samir. Como se uma coragem avassaladora o domasse, Candinho entra na sala e flagra Cara de Gato e Pé de Cabra tentando fazer Policarpo comer a fruta. Ele pula em cima de um deles e uma confusão se inicia. Nesse momento, Celso desperta e vê Candinho levando a pior. Sem pensar duas vezes, ele se levanta e se junta ao seu primo contra os capangas. Metros dali, Ernesto escuta os gritos e pergunta: você ouviu isso? Sandra responde: o paspalho do meu irmão deve ter acordado. Vá ver o que está acontecendo. Ernesto tenta abrir a porta, mas, surpreso, diz: está trancada. Em choque, Sandra questiona: como assim? Como essa porta pode ter trancado do nada? Do lado de fora, Samir mostra a chave e começa a rir ao escutar a discussão do casal de vilões. O menino sai correndo até a sala de Policarpo e encontra os capangas caídos num canto. Surpreso, ele pergunta: o que aconteceu aqui? Candinho responde: a gente tá salvando o Policarpo. Samir abre um sorriso e comenta: eu sabia que o meu pai era um herói. Candinho olha para Celso e diz: eu não fiz isso sozinho. Logo em seguida, Candinho, Samir, Policarpo e Celso aparecem caminhando pelas ruas, enquanto os primeiros raios de sol surgem no céu. Nervoso, o menino pergunta: a gente vai voltar para o orfanato? Candinho responde: vamos ter que voltar. Mas o que importa é que Policarpo não tá mais em perigo. Nesse momento, eles veem o carro da polícia ir em direção à fábrica e Celso diz: e a baronesa e Ernesto estão prestes a ter uma surpresa. Terá uma passagem de tempo e a data mais esperada por Zuma se aproxima. O que ela não sabe é que a profecia de Carmen vai se cumprir. E se ela insistir no casamento com Candinho,
ela vai conhecer o seu pior pesadelo. Chega o dia do casamento de Zulma e Candinho. Celso ajuda o amigo a se arrumar para o casamento e Candinho desabafa. Hoje é o dia mais triste da vida de eu. Hoje tô de teno, as comprovação que nem tudo de ruim que acontece é para melhorar. Celso sente muito remorso, pois sabe que ele tem como impedir que esse casamento aconteça. Celso pensa: se eu contasse toda a verdade sobre o Samir, testemunhasse sobre ele ser o filho do Candinho, eu conseguiria livrar o meu amigo de viver triste ao lado daquela mulher. Mas por outro lado, eu seria preso como cúmplice. Candinho grita: Cerso, tá me ouvindo? Parece que nem tava aqui. Tava pensando no quê? O rapaz responde: Nada não, Candinho. Vamos continuar. Você não pode chegar depois da noiva. Enquanto isso, Carmen volta a falar sobre a profecia para Zulma. Abandone o noivo no altar. Não vá a esse casamento. As cartas já revelaram. Vai acontecer alguma coisa ali. Zulma debocha: Você acha mesmo que eu vou perder o casamento que eu esperei a minha vida toda? A mulher solta uma gargalhada e ainda fala: Não só vou me casar, como ainda vou fazer uma coisa antes. Zulma aparece na casa de Dita, vestida de noiva, e avisa: Nem tente rasgar o meu vestido. O delegado está ali, e eu faço voltar para a delegacia. Dita diz: O que você quer, Zulma? Veio tripudiar porque vai casar com o Candinho? Zulma fala: O vencedor precisa ver a cara do derrotado. Senão, não tem graça vencer. Mas eu vim para te fazer um convite. Dita questiona que convite seria esse, e Zulma fala: Eu quero que você cante no meu casamento. Quero que a sua voz seja a trilha sonora do meu amor com o Candinho. Manuela se revolta, pega a vassoura e ameaça ir para cima, mas Zulma ri. Dita impede e fala: Deixa, tia. Se é o que essa desinfeliz quer, eu vou. Pode deixar, Zulma. Eu canto no seu casamento. Assim que Zulma vai embora, Dita entra e chora. Estela aparece, abraça a amiga. Instantes depois, Celso chega e vê Dita chorando nos braços de Estela e pergunta o que houve. Estela explica que Zulma veio debochar por estar casando com Candinho. Celso grita: Essa mulher não pode continuar fazendo isso. Estela diz: Se ainda tivesse alguma forma de impedir esse casamento, se ficasse provado que a Dita é inocente, que o Samir é filho do Candinho. Dita fala: Mas não tem. Precisamos aceitar as realidades. Celso olha apreensivo, mas não deixa transparecer que tem uma forma de impedir que esse casamento aconteça. Ele fala: Não existe nenhuma forma de impedir esse casamento. Candinho aparece olhando para o espelho, vestido de terno, e fala com Anastácia: Mãezinha, por que a senhora não me ajudou a me livrar disso? Eu hei de viver o resto da minha vida triste ao lado daquela mulher. Nesse momento, Anastácia aparece no espelho e fala: E quem disse que eu não estou fazendo nada? Você precisa confiar mais na sua mãe, meu filho. Nesse momento, Samir entra no quarto e Anastácia desaparece. Samir pergunta: Tava falando com quem, pai? Candinho diz: Só tava pedindo ajuda, meu filho.
Samir fala: temos que ir pro casamento. Chegou a hora. Candinho fala: vamos lá encarar o dragão. Samir abre um sorriso e diz: vai ficar tudo bem. As pessoas começam a chegar no casamento, mas Zuma ainda aparece na Casa dos Anjos e fala para Carmen: tire as cartas mais uma vez para mim. Tenho certeza que agora vai dar tudo diferente. Carmen faz isso e começa a tirar as cartas. De repente, ela pega uma carta e leva um susto. Zuma pergunta: anda, diga, o que tem aí? Carmen fala: não vá a esse casamento, Zuma. Não vai. Algo de ruim vai acontecer. Tá confirmado aqui. Zuma volta a debochar e diz que não vai acontecer nada. Que tudo que Carmen tá dizendo está errado. Candinho aparece no altar, triste. Celso observa o rapaz próximo e fica sem saber o que fazer. Dita começa a cantar uma música triste e Celso vê lágrimas escorrendo do rosto da mulher. Zuma chega na igreja de braços dados com Zenaide e a primeira coisa que ela faz é olhar pro rosto de Dita. É como se fosse a confirmação da sua vitória. Candinho olha para Zuma de noiva e é como se um furacão apocalíptico tivesse vindo em sua direção. Celso observa a cena. Ele pensa em fazer alguma coisa, mas percebe que o delegado está presente e que a juíza Flora também está presente. Celso pensa: se eu fizer alguma coisa, eu vou ser preso. Celso olha para Estela, para Anabela e pensa: eu não quero ficar longe delas. Mas o rapaz também olha para a tristeza de Candinho, para o rosto de Vitória da Zuma e fica completamente dividido. Zuma fica no altar com Candinho diante do padre. O homem pergunta se Zuma aceita se casar e ela diz: sim, sim, sim. 1000 vezes sim! Em seguida, o padre pergunta para Candinho se ele aceita se casar com Zuma. O rapaz fica em silêncio, olha para Dita, vê uma lágrima escorrer dos olhos dela. O rapaz observa o amor da sua vida como se fosse um pedido de desculpas. Quando Candinho vai dizer que aceita, Celso interrompe e grita: não aceita, Candinho! Você precisa saber a verdade! Zuma leva um susto e grita: padre, continua com esse casamento. O Celso não sabe o que tá falando. Continua com o casamento agora. No entanto, Celso berra: não, não vai continuar. Agora todos vão saber a verdade. Celso se direciona para a juíza e fala: Vossa Excelência deu a guarda do Samir para Zuma, sem saber que, na verdade, a senhora deu a guarda para a mulher que raptou o Samir do Candinho. A juíza arregala os olhos. Quando o Ernesto levou o Samir do Candinho, esse menino foi parar nas mãos da Zuma, que é prima do Ernesto. Zuma se desespera. Estela fica em choque. Candinho fica arrasado. Celso confirma: eu sabia de tudo e nunca falei nada por medo. Mas eu cansei e não vou deixar ninguém mais sofrer por minha causa. Zuma se desespera. Percebe que a casa caiu para ela. Candinho anuncia: eu não vou casar com a mulher que pegou o meu fio. Seu lugar é na cadeia. Dita comemora. Todos os presentes começam a vaiar Zuma. O delegado decide que Zuma precisa ser levada para o Chilindró. Para não ser presa, Zuma decide fugir. Carmen sente uma brisa passar pelo seu rosto e se lembra da profecia.
Zulma sai correndo desesperada. Ela foge da igreja, mas quando vai atravessar a rua, o carro da Sandra vem desgovernado e acaba acertando Zulma. Todos da igreja ficam chocados. Uma ambulância leva Zulma com Túlio junto. Carmen olha pro carro indo embora. Eu avisei, Zulma. Eu avisei. Celso é levado pra prisão e Estela diz: eu tô orgulhosa de você. Estela vai pro hospital e, chegando lá, descobre que Zulma faleceu. Que nota de 0 a 10 o Celso merece? Ele deve continuar no Chilindró ou deve ser inocentado? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.